Meu nome é Hugo, tenho 34 anos e sou montanhista desde os 18. Já fiz travessia da Serra Fina, Pico das Agulhas Negras, Pedra do Sino, Chapada Diamantina, Pico Paraná, todas as trilhas que a galera considera puxadas. Nunca fui de me assustar fácil, nem sou o tipo impressionável. Sempre fui cético, metódico, cuidadoso, e é justamente por isso que o que aconteceu na Pedra da Gávea não sai da minha cabeça. Não tem explicação que faça sentido. Nem mesmo agora, 4 anos depois. A trilha da Gávea, para mim, sempre foi tranquila. Um visual absurdo de lindo, subida moderada, com só um trecho mais técnico na carrasqueira, que é aquela parte com ajuda de corda e apoio na rocha. Dava para fazer em uma manhã tranquila e estar de volta para casa no almoço. Em setembro de 2021, combinei com um amigo, o Felipe, de subir um sábado bem cedo. O tempo estava bom, céu limpo, zero previsão de chuva, e a ideia era sair de lá antes das 2 da tarde. Tudo normal. A gente chegou por volta de 7 da manhã. Não tinha muita gente na trilha ainda, só uns 2 grupos bem na frente. A mata estava com aquele abafado típico da Atlântica, som meio engolido pelas árvores e umidade grudando na roupa. A subida foi fluindo bem. Eu e Felipe sempre fazemos trilha conversando, mas naquele dia tinha um silêncio estranho entre a gente. Nada demais, só aquela sensação de que o lugar meio que pedia para você baixar o tom, sabe? Depois da carrasqueira, que é aquela parte onde você tem que usar as mãos, a gente resolveu parar num platô para descansar. Comemos uns lanches, bebemos água e ficamos olhando o mar lá embaixo. É bonito demais. Foi aí que apareceu ele. Um cara de camiseta cinza, boné, mochila pequena. Surgiu vindo da trilha por onde a gente veio. A primeira reação foi natural. A gente acenou, ele acenou de volta com a cabeça, sem sorrir nem nada, e se sentou a uns 5 metros da gente. Só ficou lá, sem dizer palavra, olhando para o mar, sem mexer na mochila, sem beber água. A gente trocou um olhar meio automático, como quem diz, ué, porque não tinha como ele estar atrás da gente. Não vimos nem ouvimos ninguém. E olha que trilha é silêncio com som amplificado. Qualquer galho quebrando, qualquer passo, a gente ouve. E aquele trecho da trilha antes do platô não tem desvio, não tem bifurcação. Fiquei com isso na cabeça, mas não falei nada. Quando o Felipe levantou para seguir, o homem levantou junto, sem sinal, sem fala. Só levantou e veio atrás. A gente seguiu. E ele vinha logo depois, não colado, mas perto o suficiente para ser percebido. Toda vez que eu olhava para trás, ele estava lá, parado, no mesmo ponto onde a gente tinha acabado de estar. Chegando mais perto do cume, antes da última curva, eu olhei para trás e ele não estava mais ali. Eu soltei um "sumiu?" e o Felipe respondeu algo que me deixou travado. Ué, ele está mais perto agora. Eu fiquei parado. Falei, como assim? Eu acabei de olhar e ele não estava ali. E ele, tá ali sim, só que mais perto. Parece que passou por fora. Aí bateu aquela sensação de lugar errado, como se o espaço tivesse mal encaixado. O vento estava vindo em rajadas desencontradas, sem padrão. Um segundo vinha da esquerda, no outro da nuca. O céu parecia mais baixo. E o som parecia abafado demais, como se a montanha tivesse fechado ao redor da gente. Subimos o resto em silêncio, tenso. O coração batia fora de ritmo, não sei se pelo esforço ou pela coisa estranha mesmo. Quando chegamos no cume, ele já estava lá, parado, de costas, olhando para o abismo. Eu tirei o celular para registrar. Não salvava nada. Tela preta, erro. Tentei de novo. Outro erro. E foi aí que o Felipe disse a frase que cortou o ar. Ele não está respirando, eu juro. Eu não tinha percebido antes, mas era isso mesmo. Nenhum músculo se movia. Nem os ombros subiam com o vento. Ele estava ali, em pé, e ao mesmo tempo, sem estar. A gente ficou parado ali por uns bons minutos, sem falar nada. O cara, ou aquilo, não se mexia.
Continuava de costas para o abismo, com o corpo firme, como se nem o vento afetasse. Eu lembro que minha garganta secou. Senti um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da altitude. Felipe chegou a dar 2 passos para trás. E aí eu falei baixo: bora descer. Agora, a gente decidiu voltar por outro caminho, aquele mais longo que desce pela trilha do Pico dos Quatro, mesmo sabendo que ia dar mais trabalho. Só não queríamos cruzar de novo com ele, ou com aquilo. A descida foi toda em silêncio. O tempo parecia diferente. As sombras na trilha estavam mais escuras, mais densas, como se a luz estivesse sendo filtrada demais pelas árvores. O som da mata parecia distante, abafado, como se a gente tivesse atravessado para outro lugar. Um lugar que era igual, mas não era o mesmo. Quando a gente chegou na bifurcação final, aquela que leva de volta para o início da trilha, eu senti um alívio. Era como se a gente tivesse saído do lado errado de alguma coisa e agora tivesse voltando para o que era o certo. Só que aí a gente parou ao mesmo tempo. Lá estava ele, vindo da direção oposta, descendo a trilha. Mesmo boné, mesma camiseta cinza, mesma mochila pequena. Passou entre a gente, sem olhar, sem nada, como se nem estivéssemos ali. Eu e o Felipe só ficamos ali parados, um olhando para o outro, tentando entender. Aquela parte da trilha não tem conexão com o cume. Ele não podia ter descido por ali, não dava tempo, não fazia sentido. A gente nem falou nada. A gente só continuou andando no piloto automático, tentando colocar os pés no chão como se fosse um lugar seguro, mas nada parecia de verdade. Chegamos no carro. Estava quente, céu azul, criança passando com o pai na calçada, gente rindo, como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, eu tentei racionalizar. Pensei que a gente podia ter entrado em paranoia juntos, que o cansaço, o calor, o esforço físico, tudo junto tinha mexido com a nossa cabeça. Mas não era isso. A memória estava clara demais e a sensação não passava. 2 dias depois, recebi uma mensagem do Daniel, um outro trilheiro que eu conheço, desses que sempre vai para Gávea também. Ele mandou: vi tuas pegadas lá na Gávea no sábado. Subiu sozinho, né? Tu e o Felipe tinham desmarcado. Eu gelei, respondi: como assim? Eu e o Felipe subimos sim. Tava até mais vazio do que o normal. Aí ele mandou uma foto. Era do platô antes da carrasqueira. Pegadas na terra, 2, nítidas. Uma bota mais larga, a outra mais fina. As minhas e as do Felipe, só 2. Ali era um dos únicos trechos em que a trilha ainda estava úmida o bastante para deixar marca. O resto já estava seco, não tinha terceira pegada, nenhum outro rastro. E aí, quando vi aquilo, me deu uma coisa estranha. Não foi medo exatamente, foi mais um vazio, um buraco. Como se tudo que eu lembrava estivesse agora em xeque. Como se eu tivesse que aceitar que talvez aquilo nem tivesse mesmo ali. Ou pior, que só tivesse existido pra gente. Tentei conversar com o Felipe de novo, mas ele não queria mais tocar no assunto. Ele só disse uma frase que ficou grudada na minha cabeça. A gente saiu de casa 2, mas não sei quantos voltaram. Depois disso, nunca mais voltei à Gávea, nem a nenhuma montanha sozinho. Não é que eu tenha medo do lugar. O problema não é o cume, nem a trilha, nem a carrasqueira. O problema é o que pode estar fora da trilha. Ou pior, o que pode estar dentro dela, e não devia. Desde aquele dia, nunca mais dormi com a porta do quarto aberta. Eu sempre fui tranquilo com isso. Mas agora, toda vez que o quarto escurece, me vem um medo bobo, mas insistente, de que algo tenha descido com a gente e esteja aqui embaixo, esperando. Por isso, se tem uma coisa que eu posso dizer depois de tudo, é: a gente subiu em 2, mas alguma coisa desceu com a gente e não foi o que estava com a mochila cinza. Eu já trabalhei em muita coisa diferente com fotografia.
Fiz retrato de artista, ensaio de moda, já cobri evento de startup, casamento em comunidade, protesto. Mas foi quando comecei a registrar expressões da cultura afro-brasileira que eu senti que estava fazendo algo que realmente me tocava, que mexia comigo. Morei um tempo no recôncavo da Bahia, fiz uma série de registros no Maranhão, em quilombos quase invisíveis, e depois em Recife, no Alto José do Pinho. Era um projeto sério, com apoio de universidades, editais. Não era turismo, era respeito. Em 2022, eu recebi o convite para fazer parte de uma exposição que ia ter como tema central as rotas da diáspora africana no Brasil. A curadora era uma mulher sensacional. E ela sugeriu que um dos eixos principais fosse o Cais do Valongo. Disse que era o ponto de entrada de centenas de milhares de vidas arrancadas do continente africano. Um lugar que carrega cicatriz aberta até hoje. Palavras dela. Na hora eu topei. Achei importante, sabe? Só que eu devia ter escutado melhor o jeito que ela falou. Porque não foi só sobre história. Foi com um peso. Como se ela estivesse avisando, mas sem querer parecer mística. Fui para o Rio numa terça e marquei com um contato que me passaram, um guia extraoficial, como chamaram. Um historiador de bairro, desses que não tem diploma, mas sabem mais do que muito doutor. Me disseram que ele era discreto, respeitado e já tinha feito esse tipo de acompanhamento com artistas, pesquisadores, gente séria. A gente se encontrou perto do Largo de São Francisco da Prainha. Eu já conhecia a região, tinha ido ali fotografar o Morro da Conceição uma vez. Mas naquele dia, tudo estava diferente. Era fim de tarde. O céu estava meio dourado, abafado. Barulho de buzina, vendedor gritando, gente passando apressada. Mas assim que a gente virou a esquina da Rua do Cais, o som morreu. E não é força de expressão, morreu. Não tinha carro, não tinha grito, não tinha passo. Parecia que o mundo lá fora tinha sido desligado. Eu até parei por um segundo. O guia seguiu andando, lento, sem dizer nada. Ele era um senhor negro, devia ter uns 60 e poucos anos. Usava uma camisa social clara, calça de linho. Nada chamativo, mas tinha algo no olhar. Meio vidrado, meio longe. O chão era feito de pedras irregulares, escorregadias. E tinha um cheiro no ar que eu não conseguia identificar de primeira. Era meio ferroso. Tipo ferro velho molhado, sabe? Mas também tinha alguma coisa orgânica ali. Algo mais baixo, mais úmido. Eu comecei a tirar fotos. Detalhes do piso, das marcas no chão, do musgo entre as pedras. Mas eu notei que o guia não falava, nenhuma palavra. Só andava devagar. Como se soubesse exatamente onde devia pisar. Tentei puxar assunto. Perguntei há quanto tempo ele fazia aquele trabalho. Ele só balançou a cabeça positivamente, sem olhar para mim. Aquilo já começou a me deixar meio desconfortável, mas segui. Cheguei num ponto mais aberto do cais, onde dava para enquadrar uma paisagem mais ampla. Quando levantei a câmera, ela desligou sozinha. Eu achei que fosse bateria. Troquei. Nada. Tentei ligar de novo. Nada. Esperei alguns segundos. Nada. Dei uns passos para trás, meio irritado, e quando eu me afastei do centro daquele espaço, a câmera ligou normalmente. Eu olhei para ela. Olhei para o centro do cais. Olhei para o guia. Ele estava parado, de costas, olhando fixo para as pedras, sem se mexer. Não sei te explicar o que eu senti. Não era medo. Ainda. Era como se eu estivesse num lugar onde alguém sussurrava o tempo todo para mim que eu não devia estar ali, mas sem som. Continuei fotografando, agora mais cuidadoso. Usava zoom para não me aproximar tanto do centro. As fotos saíam normais, mas aí eu comecei a ouvir uma coisa estranha. Parecia corrente. Corrente sendo arrastada no chão de pedra. Não era alto. Era aquele som que você quase duvida se ouviu mesmo. Só que vinha de perto, de muito perto. Olhei ao redor. Nada. Não tinha ninguém, nem no fim da ruela. O guia começou a suar. Muito.
A camisa colou nas costas dele, e então, pela primeira vez, ele falou. A voz era seca, baixa, arranhada. Não aponta mais essa máquina. Eles não gostam. Eu gelei. Achei que era figura de linguagem, ou que ele estava brincando, mas respondi. Eles quem? Ele abaixou a cabeça, fechou os olhos e murmurou. Os que ficaram, os que nunca chegaram, os que esperam. Foi aí que o ar pareceu parar. Na hora que ele disse aquilo, os que ficaram, os que nunca chegaram, os que esperam. Me deu uma coisa ruim. Não sei explicar. Não era só medo. Era como se o lugar inteiro tivesse prestado atenção. A rua ainda estava vazia. O som ainda era nenhum, mas parecia que tinha algo ali. Alguma coisa que existia sem estar visível. Isso era o que mais me dava angústia, porque se tivesse aparecido qualquer vulto, sombra, pessoa, eu talvez tivesse reagido. Mas não, era só aquela opressão, como se o ar tivesse engrossado. Tentei disfarçar, dei mais alguns cliques com a mão meio trêmula. Eu já não estava pensando em enquadramento nem em luz, só queria acabar aquilo logo. O guia voltou a andar mais devagar ainda, e cada passo que ele dava parecia que puxava um peso junto. Ele andava curvado, como se estivesse com dificuldade. E eu juro mesmo, que o som das correntes também acompanhava. Mas não vinha dele, vinha do chão, do centro do cais. Resolvi encerrar. Pensei, já deu, tenho material suficiente. Falei em voz baixa, só para justificar para mim mesmo, e fui andando na direção da saída, tentando não olhar para os lados nem para as pedras. Foi aí que aconteceu. Quando pisei no centro do cais, naquele ponto onde a câmera tinha desligado, o som do meu próprio passo mudou. Não era mais o barulho de pedra molhada, foi oco, como se eu tivesse pisado em cima de uma caixa vazia. Parei. Fiquei paralisado. O som que veio em seguida foi pior. 3 batidas secas, como se alguém tivesse dado 3 socos de dentro para fora, exatamente debaixo dos meus pés. Eu travei. Me deu um enjoo instantâneo. As pernas ficaram moles. E por um instante, eu tive certeza absoluta de que se eu me abaixasse, se eu encostasse o ouvido no chão, eu ia ouvir respiração, ou voz, ou qualquer coisa viva. Mas eu não fiz isso. Eu não ia fazer isso. Virei o corpo devagar. O guia já estava longe. Estava indo embora, sem olhar para trás, sem me chamar, sem se preocupar se eu estava acompanhando. A sensação era de que eu estava sendo deixado ali. Comecei a andar rápido, muito rápido. E quando passei do limite das pedras antigas para o asfalto irregular da rua, o som da cidade voltou. Buzinas, gente falando, um latido distante, como se eu tivesse atravessado um véu. O guia me esperava na esquina, com as mãos nos bolsos. Quando eu cheguei perto, ele só disse: "Eles não gostam de lembrança em forma de máquina. Aqui o que fica é no corpo." Eu não respondi, nem consegui. A gente se despediu ali. Ele não estendeu a mão. Só deu um leve aceno com a cabeça, como quem diz: "Cuide-se." Voltei para o hotel. A cabeça parecia um tambor abafado. Tomei banho, tentei comer. Não descia. Fiquei olhando para a mochila com o cartão de memória lá dentro, como se tivesse trazido algo contaminado. No outro dia, peguei o notebook e fui passar as fotos. As primeiras estavam normais. As do início da rua, alguns detalhes, a vegetação ao redor. Mas as fotos do centro do cais eram outras. Tinha uma névoa fina sobre as pedras, algo que eu não tinha visto ali ao vivo. E em algumas delas apareciam manchas, silhuetas, formas humanas, borradas, como se estivessem esperando. Teve uma em especial que me travou. Era uma imagem em que eu nem lembrava de ter apertado o botão. Nela, dava para ver o cais vazio, o guia parado e 3 formas escuras bem atrás de mim. Ou melhor, onde eu deveria estar, pela posição da câmera. Apaguei tudo, todas, e depois formatei o cartão, 2 vezes. Não mostrei para ninguém.
nem para a curadora do projeto. Inventei uma desculpa e entreguei um novo ensaio com fotos de outro local, de outro eixo da exposição. Ela não insistiu. Acho que ela sabia. Nunca mais voltei no cais. Nunca nem mais passei perto. Até hoje, quando me perguntam por que não tem foto minha daquele lugar, eu desconverso. Mas às vezes, quando estou sozinho, editando alguma outra série, parece que o cursor do mouse desacelera, como se tivesse peso. Como se tivesse uma lembrança insistindo em não ser esquecida. E eu lembro da frase do guia: eles não gostam. Eu fui lá para fotografar história, mas tem lugar que não quer mais ser lembrado. E tem memória que pisa na gente de volta. Eu nunca tive medo de teatro. Pelo contrário, sempre achei um lugar bonito, vivo, mesmo vazio, tem uma energia, como se ainda estivesse funcionando, como se o ar ainda guardasse os aplausos, sabe? Trabalho com som há mais de 20 anos. Já rodei o país inteiro, festivais, turnês, peças experimentais. Se tem uma coisa que eu conheço bem, é palco. Mas foi no Teatro Municipal do Rio que eu senti algo que me fez repensar o que significa trabalhar com som. Nunca tinha pisado lá. Sempre escalei outros colegas quando pintava alguma coisa nesse tipo de teatro mais institucional. Mas nesse dia, um colega passou mal e me ligaram às pressas. O que me disseram foi simples: ensaio fechado, orquestra, sem plateia, som básico de retorno para o maestro. Cheguei no fim da tarde. Ainda tinha um resto de luz batendo nas colunas de mármore. Aquele prédio é imenso, intimidante até, mas fui entrando sem muita cerimônia. Me passaram pelo corredor lateral e indicaram a lateral do palco. O pessoal da produção já estava na correria e ninguém me explicou muita coisa. Só disseram: microfone do maestro está em cima do praticável, testa lá. Fui sozinho até o centro do palco. Sabe aquele momento em que a acústica do teatro se impõe? Pisei ali no meio e tudo pareceu se calar. Não por falta de som, mas como se o próprio silêncio estivesse esperando algo. E eu não tô floreando, juro. É que ali eu senti pela primeira vez que tinha alguém me olhando, mesmo vazio, mesmo sabendo que não tinha ninguém nas cadeiras. Respirei fundo e fui testar o microfone do maestro. Tudo certo. O ensaio começou às 7 da noite. Música clássica, cordas e sopros. Tudo executado com perfeição, como se já fosse a apresentação oficial. Usei o retorno para captar o som ambiente e repassar no ponto do maestro. No meio da segunda música, ele parou tudo. Baixou os braços e perguntou: tem alguém subindo nos camarotes? Silêncio. Os músicos se entreolharam. Um ou outro deu risada. Mas o produtor respondeu rápido: teatro tá fechado, só a gente aqui. O maestro franziu a testa e apontou com o queixo para cima. Foi aí que eu comecei a prestar mais atenção no que estava ouvindo. E eu ouvi passos, salto, fino, feminino, um ritmo suave, como se a pessoa estivesse caminhando devagar por cima do palco, nos camarotes superiores. Tirei um dos fones, mas ao vivo eu não ouvia nada. Voltei com o fone nos 2 ouvidos. E lá estavam os passos. Era estranho porque eles não pareciam aleatórios. Tinham uma direção, como se alguém estivesse contornando os camarotes com calma. A orquestra retomou a música, mas os passos não pararam. Aliás, eles nunca mais pararam durante aquele ensaio. Eu comecei a testar com o meu ouvido absoluto onde o som se movia. Não era eco, nem ruído de interferência. Era movimento real, em círculo, lá em cima. Depois que a orquestra terminou, os músicos foram embora. Só ficou eu, desligando as linhas de microfone e salvando os arquivos. Gosto de terminar sozinho, mas naquela noite eu queria ir embora logo. Fechei a tampa do laptop, tirei os fones e fui guardar o equipamento na maleta. Quando escutei palmas, um par de palmas lento,
3 batidas, depois mais 3. Primeiro pareciam vir do fundo da plateia, mas quando coloquei o fone de novo, a mesma palminha vinha do palco, atrás de mim, como se alguém estivesse me aplaudindo pelas costas. Me virei devagar. Nada. Aquilo me arrepiou, mas não do jeito que você imagina. Não era medo, era desconforto, invasão. Dei um jeito de acelerar tudo, fechei a maleta, deixei o crachá na portaria e fui embora sem olhar para trás. 2 dias depois eu voltei lá para pegar uns cabos que tinha esquecido. Foi nessa visita que eu comentei, em voz baixa, com o iluminador mais velho da casa. Um senhor chamado Edson, que já estava lá desde os anos 80. Falei das palmas, dos passos. Ele deu risada, mas não de deboche. Disse assim: ela só aparece para quem escuta direito. Eu travei. Perguntei quem era ela. Ele não respondeu de cara. Só encostou o corpo na parede e cruzou os braços. Depois murmurou: ninguém sabe. Só dizem que é alguém que nunca parou de aplaudir. A frase ficou na minha cabeça, como se não fosse um aviso, mas uma lembrança. Nunca mais voltei ao Teatro Municipal. Não por medo, mas por respeito. Tem coisa que não precisa ser explicada. Tem aplausos que não são para você. Não voltei lá nem quando me chamaram de novo, meses depois. Pediram para eu cobrir um concerto aberto ao público. Paguei do meu bolso para outro técnico ir no meu lugar. Não era medo, juro. Era uma sensação mais pesada, quase irreverente. Como se eu tivesse testemunhado algo que não me dizia respeito. Mas a verdade é que aquilo ficou em mim. Comecei a prestar atenção em outros espaços, outros palcos, e de vez em quando, em teatros mais antigos, eu ouvia coisas parecidas. Um passo, um sussurro, uma reverberação que não vinha de lugar nenhum, mas era diferente. No Teatro Municipal, era como se o som tivesse intenção, como se me ouvisse também. O som tem vida própria. Isso qualquer técnico aprende cedo. Mas no teatro, parecia que o som tinha vontade. Depois daquele dia, passei a conversar com mais gente da área. E o curioso é que ninguém se assusta de verdade. O medo existe, claro, mas é uma coisa calada, respeitosa. Eu lembro de um percussionista que me disse certa vez que ouvia uma nota a mais toda vez que ensaiava no Municipal. Sempre no mesmo trecho da partitura, uma nota que ninguém mais ouvia e que aparecia só nos fones. Ele chegou a achar que era problema na captação do instrumento, mas testaram tudo, nada. Disseram que era coisa da cabeça dele, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali, alguma coisa que ouve, que responde, porque o mais estranho não é o som em si, é a coerência. Os passos que eu ouvi naquele dia, eles tinham lógica, eles seguiam um caminho. Era como se alguém fizesse questão de ser ouvido, mas só por quem escuta direito. E as palmas, elas não vinham de uma plateia imaginária, vinham de trás de mim, como se eu fosse parte do espetáculo, como se alguém lá quisesse me dizer: eu ainda estou aqui, eu ainda aplaudo. Não foi a primeira nem a última vez que ouvi sons que não devia, mas foi a única em que eu senti que o som estava me ouvindo também. O Edson, aquele iluminador, me contou uma coisa depois. Disse que, quando era jovem, trabalhava até tarde nas montagens e que, às vezes, quando tudo já estava desligado, ele via uma única luz do camarote acender sozinha. A mesma luz. Sempre. Ele dizia que não era pane, não era timer, era presença. Nunca viu ninguém, mas dizia que sentia quando ela estava assistindo. Na época, eu ainda tentava racionalizar. Problema elétrico, delay de sistema, reflexo acústico. Mas a verdade é que tem lugares onde o som não obedece à lógica. Ele te cerca, te envolve e te responde. Um dia sonhei que estava no palco de novo, o teatro vazio, e eu com um microfone na mão esperando o sinal do maestro. A orquestra não aparecia, mas eu ouvia a música, perfeita, harmônica,
Impossível de ser só da minha cabeça. E então, lá do fundo, vinham as palmas, ritmadas, afirmativas, como se alguém dissesse, continue. Acordei suando, com os ouvidos zumbindo. Desde então desenvolvi uma coisa estranha. Sempre que entro num teatro, mesmo só para passar cabo ou testar som ambiente, eu paro por um segundo. Fecho os olhos e escuto. Às vezes não tem nada, às vezes só silêncio. Mas de vez em quando tem coisa demais, como se o silêncio estivesse cheio de gente. Teatro é lugar de memória, de presença, de tudo o que já foi dito, tocado, cantado, fica ali, preso no ar, nas paredes, nas madeiras, no eco. Eu acredito que o Teatro Municipal guarda tudo isso, mas guarda também o que nunca foi embora. Não sei quem é ela, ninguém sabe, talvez nunca tenha tido rosto, nem nome, talvez nem tenha morrido lá. Mas o que ficou não foi um fantasma, foi um ouvido, um aplauso constante, uma presença que não exige nada, só escuta e às vezes aplaude. Por isso eu não volto, por respeito, porque tem aplausos que não são para você. Eu sou arquivista. Trabalho com documentos antigos, papel que já devia ter sumido, sabe? O tipo de coisa que, se ninguém salvar agora, vai desaparecer de vez. Então, quando me chamaram para um contrato temporário no Palácio do Catete, no Rio, eu aceitei na hora. Era um trabalho simples no papel. Digitalizar uma parte do acervo administrativo do antigo Ministério da Fazenda. Nada turístico, nada para lidar com visitante. Era andar de cima, fechado ao público, um espaço que quase ninguém sobe. Me deram acesso restrito e uma chave. 4 semanas. Na primeira vez que eu entrei naquele andar, eu senti o cheiro de história, de mofo limpo, sabe? Madeira antiga, paredes que seguram a umidade por dentro. O tipo de lugar que não precisa de trilha sonora de filme para você saber que carrega coisa demais. Tinha cortinas grossas filtrando a luz, móveis pesados, aquele silêncio que não é silêncio mesmo. Os pés da gente ecoavam nos tacos e tinha um certo frio, não de ar-condicionado, um frio de lugar que parou. Os funcionários que me receberam foram educados, mas distantes. Ninguém parecia curioso com meu trabalho, nem com minha presença ali. Só me diziam onde estavam os arquivos, quais pastas priorizar, o que podia ou não ser movido. Era tudo muito específico. Nada de mudar a disposição das estantes, nada de abrir as janelas, nada de entrar na última porta do corredor. Essa porta era a única trancada. Ficava no fim do corredor que dava acesso ao setor de documentos mais antigos. Eu passava por ela todo dia, toda vez. Na primeira semana, ignorei. Mas no terceiro dia, eu acabei perguntando para o técnico de segurança que fazia ronda à tarde. Perguntei o que era aquela sala. Ele disse só isso. Aquela sala está interditada. Pode ignorar. E virou as costas como se nem tivesse falado comigo. Na minha profissão, a gente lida com muito silêncio. Mas aquele silêncio parecia um aviso. Comecei a trabalhar em turnos mais tranquilos. Chegava por volta das 4, 5 da tarde para não ter movimento em volta. Eu gosto de trabalhar assim, em silêncio. Mas lá dentro, o silêncio começava a pesar. No 5º dia, escutei o que parecia uma máquina de escrever. Achei engraçado na hora, porque, bom, não tinha nenhuma máquina daquelas ali. Tudo já tinha sido substituído por scanner, computador, aquele equipamento frio. Mas o som era real, não alto, longe, como se estivesse numa sala ao lado. Pensei em tudo. Ressonância, obra no prédio ao lado, tubulação, vai saber. Ignorei. Segui o trabalho. No dia seguinte, escutei uma outra coisa. Era como uma respiração. Uma respiração abafada. Não era barulho de vento. Não era ar-condicionado, era como se tivesse alguém do outro lado da porta, respirando com esforço.
Eu me congelei por uns segundos e depois me obriguei a rir. Falei alto, sozinha mesmo. É prédio velho, Clara. Vai ouvir de tudo. Mas sabe quando a gente fala alto para afastar um pensamento? Porque tinha uma coisa que eu sabia, mas não queria admitir. A respiração vinha de trás da porta trancada. Na semana seguinte, choveu. O dia inteiro. Eu já estava ali há uns 10 dias. Tinha me acostumado com o andar, com os sons, até com o silêncio. Mas nesse dia a luz começou a piscar. Eu achei melhor fechar os equipamentos e encerrar mais cedo. Quando fui sair, o corredor estava meio escuro. A luz tremia. E quando eu passei pela porta, aquela porta trancada, eu ouvi um choro muito baixo. Não era choro de criança, era um choro contido, de adulto, daqueles que alguém tenta segurar, tenta esconder. E eu senti um negócio no estômago, um enjoo repentino. Não fui embora correndo, não sou disso, mas também não virei para trás. No dia seguinte, quando voltei, fiz questão de ir até a porta logo de manhã. Ela estava com um arranhão, uma marca de unha, sabe? Alguém arrastou mesmo, na altura da maçaneta. Aquilo não estava lá antes. Eu trabalho com detalhes, eu sei que não estava. Parei de trabalhar à noite. Comecei a tentar terminar o trabalho mais cedo, mas a tensão não diminuía. Tudo naquele andar parecia mais pesado. Foi aí que perguntei de novo, dessa vez para um senhor que cuidava da limpeza técnica, já bem mais velho. Ele demorou para responder. Me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém olhar ali dentro. Ele disse: ali era o quarto em que Getúlio ficou nos últimos dias. Hoje é sala de manutenção. Dizem que, às vezes, quem entra lá sai diferente. Eu perguntei: vocês já viram alguma coisa? E ele só disse: a gente para de ver, mas continua ouvindo. Depois daquilo que o funcionário mais velho falou, eu parei de perguntar. Não porque perdi o interesse. Foi o contrário. Eu comecei a prestar mais atenção. Em tudo. No som do meu próprio passo no corredor. Na forma como a luz daquele canto era sempre mais fraca. No jeito como os outros funcionários desviavam o olhar quando passavam por ali comigo. Não era medo. Era como se aquele lugar tivesse sido apagado da rotina deles. Como se a única maneira de lidar fosse fingir que não fazia mais parte do prédio. Na terceira semana, começou uma coisa nova. Sempre no fim da tarde, eu sentia uma espécie de pressão leve no ouvido. Como quando você está prestes a ouvir alguma coisa e o ambiente fica muito quieto de repente. E era sempre quando eu passava na frente daquela porta. Eu pensava: vai ver que era só psicológico, né? O cérebro da gente preenche os vazios. Mas então teve um dia em que eu parei. Sozinha, final de expediente, chuva lá fora, pingando devagar no vidro grosso das janelas. O corredor todo para mim. Fui até a porta. Encostei o ouvido com calma. Não escutei nada. Fiquei ali uns segundos. Nada. Foi só quando eu comecei a me afastar, quando tirei o rosto da porta, que eu ouvi. Meu nome, não alto, não sussurrado de susto, mas dito com intimidade. Como se já me conhecesse, como se estivesse esperando. Clara. Foi só isso, mas foi o bastante. Eu não gritei, não corri, não tive crise nenhuma. Só voltei para a sala, desliguei tudo, recolhi os cabos, deixei as pastas organizadas, fechei os envelopes em cima da mesa e desci. Na recepção, disse que não voltaria no dia seguinte, nem nos outros. Disse que, se quisessem encerrar o contrato antes do prazo, tudo bem. Não pedi justificativa nem dei. A mulher do RH nem estranhou. Acho que aquilo já tinha acontecido antes. Fui embora sem olhar para trás. Guardei o crachá na bolsa. Nunca mais pisei naquele prédio e nunca contei isso para ninguém, até agora. Porque, no fundo, eu não vi nada. Mas o que me persegue até hoje não é o que eu vi. É o que eu ouvi. E o que eu nunca consegui entender. Eu entrei lá achando que ia lidar com documentos mortos. Mas tem coisa naquele palácio que ainda está esperando ser lida.
A dor do luto é estranha. Parece que você quer estar onde a pessoa está. Meu nome é Isadora, eu tenho 38 anos, sou psicóloga, casada e mãe de uma menina de 7. E mesmo lidando com perdas quase todos os dias, seja dos meus pacientes ou das pessoas em volta deles, nada me preparou para o que aconteceu com a minha irmã. A Larissa morreu num sábado, acidente de moto. Ela ia fazer 28 dias dali a 2 semanas. Eu lembro que quando o telefone tocou, minha filha estava escovando os dentes e eu atendi achando que era trote, ou que ela tinha se machucado e alguém do hospital ia explicar. Mas não, já veio direto a palavra: óbito. A gente foi direto para o hospital, eu e meu marido. Eu não queria acreditar. Ela era minha única irmã, minha melhor amiga, aquela pessoa que sabe até a sua vírgula errada. No enterro, eu estava em estado de choque. Fiquei no automático. Quase não olhei para o caixão. Quase não ouvi as pessoas. Eu só lembro de ter abraçado o travesseiro dela quando cheguei em casa e ter dormido 2 dias direto. Por quase 1 mês, eu evitei ir no cemitério. Não sei se por medo ou por raiva. Eu só fui mesmo no dia do enterro. E mesmo assim, saí antes de baixar o caixão. Mas teve um dia... Minha filha estava na escola, o meu marido tinha saído a trabalho e eu fiquei sozinha em casa. Senti uma coisa no peito, tipo um peso me empurrando para sair. Peguei as flores, peguei uma vela e fui, sozinha. Era uma quarta-feira, o céu estava cinza, parecia que ia chover, mas não chegou a chover. Eu pensei, melhor assim, não vai estar lotado. Cheguei no cemitério São João Batista umas 10 da manhã. O porteiro foi educado, me deu as direções. Segunda Alameda, terceira à esquerda, túmulo 487B. Fui andando devagar. Eu lembro que reparei em tudo. Nas esculturas antigas, nos nomes das lápides, nas datas. Tinha uma sensação esquisita ali. Como se algumas partes do cemitério fossem mais silenciosas do que outras. Quando cheguei no túmulo dela, eu me agachei e comecei a limpar a parte de cima com a mão mesmo. Tirei uns galhos, acendi a vela que eu levei, arrumei as flores. Tentei focar nisso para não desmoronar ali mesmo. Foi aí que eu vi, no banco de pedra, ali do lado. Tinha uma mulher sentada. Ela estava vestida de preto, com um chapéu que cobria parte do rosto, as mãos no colo, imóvel. No começo, eu nem estranhei. Achei que era alguém como eu. Alguém que tinha perdido alguém, mas depois de um tempo, eu percebi que ela não se mexia. Em nenhum momento. E estava ventando. Aquele vento que bate e faz a gente ajeitar o cabelo, ou cruzar os braços, ou até se encolher. Mas ela... nada. Nem os dedos se mexiam. Aí começou a me bater um desconforto estranho. Não era medo ainda. Era só... aquela sensação de que alguma coisa ali não encaixava, mas eu tentei ignorar. Continuei ajoelhada, olhando para as flores. Só que minha cabeça não parava de voltar para o banco, para o fato dela estar ali, parada, como parte do cenário. Eu levantei devagar, meio tonta, e fui dando 2 passos para trás, sem tirar o olho dela. Até aquele momento eu não tinha visto o rosto por completo. O chapéu tampava. Mas quando eu dei o 3º passo e parei, ela levantou o rosto, devagar, e estava olhando direto para mim. Não era um olhar de raiva, nem de tristeza, era estranho, vazio e ao mesmo tempo cheio de alguma coisa que eu não conseguia nomear. Era como se ela soubesse alguma coisa sobre mim, sobre o que eu estava sentindo ali. Não piscava, não desviava, só me encarava, como se estivesse esperando alguma coisa. O meu corpo começou a pesar. As pernas parecia que estavam enfiadas em cimento. O peito apertou de um jeito que me deu ânsia. Eu tentei controlar a respiração, mas só conseguia olhar de volta. Na minha cabeça, eu fiquei repetindo: é só uma pessoa. É só uma pessoa. É só uma pessoa. Mas o meu corpo não acreditava nisso. Eu me forcei a virar de costas, dei o 1º passo, o 2º, e aí fui indo tentando andar rápido.
As alamedas eram todas parecidas, mas eu segui o caminho que lembrava. Só que a cada 10 passos, eu tinha a sensação de que tinha alguém vindo atrás. Passos secos, lentos. Quando eu criei coragem para olhar para trás, ela estava de novo sentada, no mesmo banco, mesmo lugar, mesmo jeito, como se não tivesse se movido, como se nunca tivesse saído dali. Mas o mais estranho é que eu não lembro de ter passado por ela de novo. O banco estava para trás. Era impossível ela estar ali. Se ela tivesse ficado onde estava. Continuei andando, dessa vez mais rápido, o coração disparado, a boca seca. Na saída, eu vi uma funcionária da limpeza. Eu parei, meio sem saber porquê, e falei: a senhora que estava sentada ali, do lado do túmulo da minha irmã. A mulher me olhou com um jeito sério, não de susto, de quem já ouviu isso antes. Ela respondeu: se a senhora não respondeu, tá tudo bem, só volta outro dia, com alguém. Aquilo me travou. Eu perguntei: respondeu o quê? Ela ficou um tempo parada, abaixou o olhar e falou só isso: elas só falam com quem chora alto demais. Eu não soube o que responder, nem consegui perguntar mais nada. Fui embora com aquilo girando na cabeça. Naquela noite, eu sonhei com a mulher. 3 noites seguidas, na verdade. Sempre a mesma coisa. Eu estava no cemitério, sozinha, o céu nublado, a vela apagando sozinha e ela sentada, mãos no colo, me olhando. Acordava sempre com o mesmo peso no peito, um choro travado, como se eu tivesse deixado alguma coisa lá, ou trazido. Depois disso, eu nunca mais voltei lá sozinha. Sempre que eu ia, chamava meu marido, ou uma amiga, qualquer pessoa, mas sozinha, não mais. E nunca mais vi ela também. Mas às vezes, quando eu estou em silêncio, lembrando da minha irmã, eu tenho a sensação de que tem alguém me olhando. Não com raiva, nem com dor, com fome, porque tem coisa naquele cemitério que não quer flores, não quer oração, não quer paz. Tem coisa lá que só está esperando alguém que queira ficar. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo a palavra vela. Só quem sentiu o peso dessa história vai entender o porquê. Eu vou estar nos comentários lendo tudo. E quem comentar vela, eu sei que ficou até o fim e que não desviou o olhar.